Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, segunda edição de hoje, pra gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vascão, hoje terça-feira, vamos falar sobre o nosso gigante da colina, vamos falar sobre Fernando Diniz e o seu aproveitamento, né, como treinador do Vasco, que tá deixando a galera bastante preocupada, hein? A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Será que é de se pensar em trocar de treinador para tentar alguma coisa nessa reta final? Calma, não estou pedindo demissão de ninguém não, hein? A gente vai só conversar aqui nesse vídeo. A gente vai falar sobre Jair também, né? O meia Jair que fez cirurgia, recebeu alta no dia de hoje. A gente vai falar sobre uma multa que o Vasco tomou no TST por conta de uma coisa bem antiga, enfim. Tem bastante coisa aqui para a gente conversar, o vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixando o seu like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal Machão da Gama. Se você ainda não for inscrito, se inscreva, a sua inscrição é muito importante, beleza? Dá essa moralzinha aí se inscrevendo, é a única coisa que eu te peço aqui no canal, o conteúdo é gratuito, todos os dias a gente fala de Vasco aqui, e para você contribuir com o canal, a inscrição e o like ajuda bastante, beleza? Deixou seu like, se inscreveu, vai rodar a vinheta, eu já tô voltando. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Você sabe que o canal Machão da Gama é parceiro da Betsul, né? Betsul, nossa patrocinadora oficial aqui. E você pode fazer o seu registro na Betsul através do link que está aqui no comentário fixo. Esse é o link especial aqui do canal Machão da Gama. Então você se cadastrando através desse link, a Betsul vai entender que você veio através do canal Machão da Gama e vai continuar sendo nossa parceira aqui, beleza? A gente sempre traz novidades aqui da Betsul. Nos últimos 2 jogos do Vasco a gente trouxe as Super Odds, né, da Betsul, que são odds aumentadas. E as 2 vezes deram certo, tá? Quem entrou ganhou um dinheirinho maneiro. Lembrando que, pô, casa de aposta é para jogar com responsabilidade, não é para achar que vai ficar rico, nada do tipo. É sempre para jogar como brincadeira, como diversão, para a gente se divertir, para ser uma coisa leve. Então, quem entrou nas 2 últimas se deu bem, beleza? Então, a gente vai continuar trazendo aqui dicas da Betsul. Hoje tem Copa Sul-Americana, né? Tem jogo aí Lanús e Fluminense, dá para fazer uma fezinha lá na Betsul. Tem outras partidas também aqui pela América do Sul. Então, meu amigo, vai lá, o link tá aqui no comentário fixo. Betsul, a sua bet de norte a sul e parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, e vamos falar de Fernando Diniz, né, meus amigos, porque o aproveitamento de Fernando Diniz é assustador, né? O Vasco tá aí na semifinal da Copa do Brasil, o Vasco fez algumas partidas muito boas, né, com o Fernando Diniz, em especial 6-0 contra o Santos, o 3-1 no São Paulo, no Morumbi, alguns jogos realmente especiais, né? Mas, como um todo, o aproveitamento do Fernando Diniz é muito ruim. Dentro de São Januário, então, o Fernando Diniz tem um aproveitamento que é muito complicado. Ele tem apenas uma vitória com o Vasco como mandante nesse Campeonato Brasileiro, tá? O treinador tem 7 partidas à frente do Vasco, jogando como mandante no Campeonato Brasileiro. E os números são preocupantes, ó. 1 vitória, 3 empates e 3 derrotas. 9 gols marcados e 11 gols sofridos. Aproveitamento de 28,6% apenas como mandante. Então o Vasco não vem fazendo o seu dever de casa, né? Os números são bem ruins. E assim, apesar de fora de casa o Vasco tá até pontuando bem, consegue ali alguns bons resultados, quando você junta tudo, os números ainda são preocupantes. Em 23 partidas com o Fernando Diniz, o treinador soma 6 vitórias, 9 empates e 8 derrotas, com aproveitamento de 38%. O número por si só já acende um sinal de alerta, mas ganha ainda mais peso quando comparado com o histórico recente, né, dos últimos técnicos que passaram pelo Vasco da Gama. Segundo um levantamento, entre os treinadores que passaram por São Januário desde 2022, apenas Álvaro Pacheco apresentou um desempenho inferior a Fernando Diniz. O aproveitamento do Álvaro Pacheco na sua curtíssima passagem foi apenas de 8%, né, como treinador do Vasco. Então,
Nessa lista, ó, o pior, Álvaro Pacheco, 8%, aí vem Fernando Diniz, 38%, Maurício Barbieri, 44%, ou seja, o Barbieri teve um aproveitamento melhor do que o atual aproveitamento do Diniz. Maurício Souza, que também foi muito criticado, 46%, Rafael Paiva, 47%, William Batista, 50%, Fábio Carille, 51%, Ramon Dias, 52%, Jorginho, 57%, e Zé Ricardo é o que teve o melhor aproveitamento aí nos últimos anos do Vasco, com 59%. Então, Jorginho e Zé Ricardo, né, os que tiveram aí os melhores aproveitamentos comandando o Vasco desde 2022. Os números do Fernando Diniz são bem complicados, né? Olhando os números assim, a gente vê uma coisa bem complicada. O desempenho do time, eu nem acho que condiz com isso, né? Eu acho que o time até faz boas partidas, apesar de pecar muito ali defensivamente. Cara, o Vasco vai ter que começar a ganhar jogos, né? Tem que começar a pontuar aí, ganhar os jogos em São Januário com o Fernando Diniz, senão vai chegar uma hora que vai ficar insustentável. Eu ainda não quero a demissão do Fernando Diniz, né? Ainda acredito no trabalho dele. Mas, enfim, o Vasco tem uma sequência muito difícil agora pela frente, e se não conseguir alguns resultados aí improváveis, acho que vai ser difícil o Fernando Diniz terminar essa sequência como treinador. Enfim, tomara que dê tudo certo, ele consiga pontuar e, enfim, esse assunto até pare. Mas eu quero a sua opinião aqui nos comentários, meus amigos. Você ainda acredita no trabalho do Fernando Diniz ou para você não? Tem que trocar. Deixa aqui, a sua opinião é muito importante. Caramba, meu carro quebrou de novo. Alô? Queria pedir um reboque, por favor? Olha, o reboque só vai chegar daqui a 3 horas, senhor. Vai ter que esperar. 3 horas? Eu não aguento mais esse tipo de serviço. Alô? Fala aí, João. Tudo bem, cara? Como é que você tá, irmão? Tá péssimo, William. Meu carro quebrou e eu pedi um reboque e vai demorar 3 horas. Pô, irmão, já te falei para contratar Viriato Corretora de Seguros. Nós temos seguros que te atendem aqui com qualidade e velocidade, para que você nunca mais passe sufoco, cara, quando você precisar. É disso mesmo que eu preciso, William. Me passa, por favor, o orçamento no WhatsApp agora. Bom, vamos falar de coisa boa agora, hein? O meia Jair. O meia Jair foi operado ontem, né, para reconstrução ligamentar e tratamento, né, das lesões ali do menisco e da cartilagem. E apesar da gravidade da lesão, a cirurgia foi muito bem sucedida e o Jair teve alta na manhã de hoje e vai iniciar a fisioterapia pós-cirúrgica a partir de amanhã no Departamento de Saúde e Performance do Vasco da Gama. Então, uma boa recuperação para o Jair. No vídeo passado a gente até colocou aqui um depoimento do próprio Jair, né, após cirurgia, enfim, ali bastante confiante que vai superar mais esse momento e a gente acredita que ele vai sim superar e vai voltar mais forte ainda dessa. Força ao Jair para superar aí esse momento difícil, né, de ter que passar por essa cirurgia, mas agora é só recuperação. Para encerrar esse vídeo aqui, meus amigos, vamos falar sobre justiça, tá? Porque o TST decidiu que o Vasco terá que pagar R$300 mil por conta de irregularidades na categoria de base. A ação foi ajuizada em 2012. O Vasco recorreu, mas o TST rejeitou o recurso recentemente. O Vasco foi responsabilizado por manter atletas menores de 14 anos em alojamentos precários e não formalizar contratos de aprendizagem com jogadores de 14 a 16 anos, além de impor regras que restringiam a convivência familiar e comunitária dos jovens. O entendimento é que o Vasco, abre aspas, extrapolou o trabalho de crianças e adolescentes como se fossem adultos, fecha aspas. Foi citado como exemplo no processo o incêndio no Ninho do Urubu, no CT do Flamengo. Então, enfim, é um agravante que aconteceu lá no Flamengo, né? Foi uma coisa horrorosa, enfim, não tem enfim, uma dor tremenda, mas isso também foi utilizado para essa punição aí ao Vasco de R$300 mil. No futebol é um dinheiro praticamente insignificativo, né? Enfim, por conta dessa ação em 2012. Acho que são outros tempos. Ali em 2012, a base do Vasco estava bem sucateada, bem largada mesmo, né? Isso não acontece mais hoje em dia. O Vasco se reestruturou, está caminhando aí em passos importantes. Então, enfim, é uma coisa lá do passado, né, que veio à tona agora. Vou ficando por aqui, meus amigos. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações, até a próxima.